Imagine encontrar uma caminhonete rara abandonada, comprá-la por uma pechincha e depois descobrir que ela vale uma fortuna. Agora imagine ter algo na garagem que apenas mais 19 pessoas em um mundo de mais de 8 bilhões de pessoas tem. Possuir um modelo esquecido e perceber que sua raridade é tão extrema que quase ninguém sequer sabe da sua existência, onde nem mesmo colecionadores experientes conhecem e algumas valem mais do que muitos supercarros. Algumas dessas caminhonetes vêm repleto de polêmicas, fracassos, histórias frustrantes e algumas nem deveriam ter existido. Enquanto todos falam das clássicas F100, Silverado e Dodge Ram, há modelos que são praticamente lendas urbanas, caminhonetes conversíveis que ninguém comprou, monstros do off-road que surgiram para vencer em competições e desapareceram logo depois, versões experimentais que nunca deveriam ter chegado às ruas, mas algumas viveram o bastante e hoje são tesouros para quem realmente entende de raridades automotivas. Vamos mergulhar nas picapes mais exclusivas do planeta, desde a misteriosa Ford Sky Ranger com menos de 20 unidades no mundo, até máquinas de corrida disfarçadas de caminhonetes, como a Nissan Desert Runner. Eu vou te contar o quanto esses modelos podem valer hoje, os erros de suas fabricantes que os tornaram tão raros e por que algumas dessas picapes são mais difíceis de encontrar do que às vezes supercarros de luxo. Desaparecidos e valiosos, versão caminhonetes. Chevrolet Big 10. O Chevrolet Big 10 era uma versão especial da icônica C10, produzida entre 1975 e 80 e projetado para oferecer capacidades reforçadas em comparação com as picapes convencionais da linha. Diferente das versões comuns, o Big 10 era uma caminhonete pesada de tração traseira, desenvolvida para suportar cargas maiores e proporcionar um desempenho mais robusto. O grande diferencial do Big 10 foi o pacote F44, introduzido em 79, que reforçava a estrutura da picape para torná-la mais resistente. A suspensão dianteira oferecia duas opções de molas helicoidais com capacidade de 737 kg ou 771, enquanto na traseira as molas semi-elípticas permitiam uma carga útil de até 907 kg. Além disso, o modelo contava com freios hidráulicos reforçados, pneus mais robustos e a opção de um motor V8, 5.7 litros e 167 cavalos, garantindo mais potência e confiabilidade. O verdadeiro trunfo do Big 10 estava em sua classificação de peso bruto total, que lhe permitia escapar das novas regulamentações de emissão da época. A partir de 75, a maioria das picapes precisava usar catalisadores, exigindo o uso de gasolina sem chumbo, mais cara e menos eficiente. O Big 10, no entanto, se enquadrava em uma categoria que dispensava o uso obrigatório do catalisador, permitindo que seus proprietários continuassem abastecendo com gasolina com chumbo, mais barata, com maior octanagem. Esse detalhe atraiu frotistas e compradores comerciais, tornando o modelo ainda mais desejado. A General Motors não parou por aí e também fez ajustes aerodinâmicos para melhorar a eficiência de combustível nas versões C10 e C15, adicionando um vedador de capô especial e um deflector de ar na parte inferior da carroceria. No entanto, o Big 10 permitia que os clientes optassem por taxas de eixos diferenciados, garantindo uma condução mais eficiente, ou para aqueles que buscavam mais potência, um impressionante V8 de 177 cavalos. Hoje, encontrar um Big 10, especialmente com o motor 454 V8 original de fábrica, é extremamente raro. Das quase 800 mil caminhonetes produzidas naquele ano, apenas 5.726 eram curtas e equipadas com o Big Block, tornando-as verdadeiras relíquias automotivas. Você deve estar querendo saber que logo é esse aí atrás, né? Bom, eu não posso te contar muita coisa ainda, mas é algo especial para você. Por enquanto, as especificações do Big 10 de 78 reforçam seu status de máquina robusta. Ele vem equipado com um V8 de fábrica, suportado por novos suportes de motor, um carburador de corpo quádruplo e coletores de escape ligados a um sistema duplo Flowmaster, proporcionando um ronco marcante. A transmissão automática de 3 velocidades trazia suavidade na condução, enquanto a picape contava com direção hidráulica, freios a disco dianteiros e, em algumas versões, até um radiador de alumínio e ventoinhas elétricas duplas. Além do desempenho, o Big 10 também oferecia conforto e luxo. Algumas unidades vinham com suspensão rebaixada
fachada, escapamento customizado, interior atualizado com rádio, coluna de direção ajustável e até rodas Billet Specialties Magneto envoltas em pneus largos, ou seja, uma excelente união de potência, resistência e exclusividade. Jeep Willys. O lendário motor L62-226 Super Hurricane foi o coração da Willys Jeep de 58, um veículo projetado para resistência e desempenho off-road. Equipado com um bloco e cabeçote de cilindro em ferro fundido maciço, esse motor de 6 cilindros em linha entregava um desempenho robusto. Sua potência chegava a 105 cavalos, com um torque chamativo a apenas 1.400 RPM, tornando-se uma verdadeira máquina de trabalho para qualquer terreno. Após a Segunda Guerra Mundial, a demanda por veículos disparou e a Willys aproveitou a oportunidade. Em 49, revolucionaram o mercado ao introduzir tração nas 4 rodas em todas as carrocerias, uma inovação que mudaria a indústria automotiva. Em 51, os modelos com tração traseira foram descontinuados, consolidando a tração integral como um novo padrão até o encerramento da produção em 64. O final dos anos 1950 foram marcados por designs extravagantes e detalhes cromados, e até mesmo o Willys, tradicionalmente focado na funcionalidade, decidiu acompanhar essa tendência. Em 1958, foi lançado o pacote Maverick, que adicionava detalhes estéticos exclusivos à carroceria e uma pintura opcional em 2 tons, disponível tanto para modelos com tração 4x2 quanto 4x4. Apesar dessas atualizações, o Willys Jeep de 58 nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Enquanto os holofotes estavam voltados para carros luxuosos e cheios de glamour, a picape permaneceu fiel à sua essência, um veículo resistente e funcional. Seu motor, ainda baseado no design de válvulas no bloco, oferecia durabilidade comprovada, mas já era visto como obsoleto diante dos avanços dos motores de válvulas no cabeçote. Construído para enfrentar terrenos desafiadores, destacava-se pela robustez e confiabilidade, mas jamais foi associada ao luxo ou ao status. Mesmo com a reestilização do pacote Maverick, sua verdadeira força, resistência, confiabilidade e desempenho off-road passou desapercebido pela maioria dos consumidores da época. GMC Sonoma GT. O Sonoma GT é uma raridade no mundo das caminhonetes compactas esportivas, uma verdadeira joia esquecida pela maioria, mas altamente valorizado por colecionadores. Em 92, a GMC decidiu inovar e criou o Sonoma GT, uma versão inspirada no lendário GMC Cyclone, mas com um preço mais acessível e sem a potência do motor turbo. Esse modelo começou sua vida como S15, primo do Chevrolet S10, mas a GMC resolveu dar um toque especial, rebatizando-o como Sonoma, e para diferenciá-lo ainda mais, criou a exclusiva versão GT. Produzido com extremo cuidado pela divisão de picapes da GMC e finalizado pela Production Automotive Services em Michigan, o Sonoma GT trouxe um visual esportivo diferenciado. Seu kit aerodinâmico foi inspirado no Cyclone, compartilhando os para-choques dianteiro e traseiro, mas com um estilo um pouco mais discreto. Os detalhes incluíam extensões de paralamas, saias laterais nas portas e acabamentos exclusivos na caçamba, dando ao modelo uma identidade única. O interior também trazia um toque esportivo, com bancos estilo concha e detalhes em preto com costuras vermelhas nos painéis das portas. A cabine era praticamente idêntica à do Cyclone, exceto por um detalhe crucial: a ausência do medidor de pressão de turbo, já que o Sonoma GT não contava com a indução forçada. Sob o capô, o Sonoma GT era movido por um motor V6 L35 Vortec que entregava 195 cavalos de potência, acoplado a uma transmissão automática com tração traseira. Para melhorar a dirigibilidade, a GMC equipou o modelo com amortecedores Bilstein, um sistema de suspensão com barra de torção inteligente e molas de lâmina de duplo estágio, além de freios a disco com assistência. O conjunto rodava sobre pneus BF Goodrich, garantindo aderência e controle mesmo sem o impulso extra de um turbo. Mas o que realmente torna o Sonoma GT uma peça rara é a sua produção extremamente limitada. Apenas 86 unidades foram fabricadas,
tornando uma verdadeira exclusividade entre as picapes esportivas. Disponível em cores exclusivas como preto, vermelho Apple, branco, azul Aspen, verde floresta e verde teal. Esse modelo se consolidou como uma das versões mais colecionáveis da GMC, sendo uma raridade no mercado de veículos esportivos da época. Chevy Apache. O Chevrolet Apache não era apenas uma caminhonete qualquer. Ela fazia parte da lendária Task Force Series, uma linha de picapes que substituiu a Advanced Design Series e foi produzida entre 1955 e 59. Os modelos dessa série receberam nomes marcantes. As versões leves eram chamadas de Apache, as médias eram conhecidas como Viking e as mais pesadas receberam o nome Spartan. Mas o que fez o Apache se destacar? Bom, ela representou um grande salto em design e tecnologia, sendo maior, mais forte e muito mais estilosa do que as suas antecessoras. E na moral, você pode até não gostar de caminhonete, mas essa aqui é braba. Um dos avanços mais significativos foi a introdução pela primeira vez em 38 anos de um motor V8 em sua linha. Sob o capô, a Apache oferecia um potente V8 Taskmaster de 4.3 litros, um dos motores mais impressionantes de sua época. O design foi revolucionário para a indústria, sendo a primeira caminhonete a contar com um para-brisa envolvente, oferecendo maior visibilidade e um estilo moderno. Para quem escolhia a versão Deluxe Cab, havia também uma janela traseira envolvente, um toque refinado para a época. Os paralamas apresentavam um visual moderno com faróis únicos e um emblema em peça única, realçando sua identidade inovadora. Pela primeira vez na história da General Motors, as caminhonetes dessa linha poderiam ser equipadas com direção hidráulica e freios hidráulicos, além de um sistema elétrico atualizado para 12 volts. Outro detalhe exclusivo foi que, em 1955, foi a única vez que a Chevrolet ofereceu uma caçamba de 2,10 metros, tornando essa configuração ainda mais rara. Em termos de especificações, a Apache tinha um entre-eixos de 2,9 metros, pesando aproximadamente 1.535 kg e vinha com um tanque de combustível de 64 litros. Os motores disponíveis incluíam os 6 cilindros Thrift Master ou um V8, como citado antes, sempre acoplados a uma transmissão manual de 3 marchas. Porém, por que o Apache 1955 é considerado um achado raro hoje? Bom, primeiro porque a Task Force Series teve uma produção relativamente curta, tornando qualquer modelo dessa linha uma peça de colecionador. Além disso, o Apache 1955 trazia diversos detalhes exclusivos de um único ano, como a caçamba, as opções de friso nos paralamas, acabamento especial na cabine e o V8 opcional. E se alguém teve a sorte de encontrar um Apache Fleetside, ele ainda vinha com um conjunto exclusivo de frisos cromados ao longo da carroceria. Encontrar um desses hoje com todos esses detalhes originais é como encontrar um diamante enquanto caminha pela rua. Studebaker L5. O Studebaker Coupé Express foi uma ousada tentativa da Studebaker de fundir um automóvel com uma caminhonete, criando um veículo híbrido que unisse conforto e utilidade. Esse modelo marcou o fim da experiência de 3 anos com essa ideia inovadora, destacando-se por ser mais avançado mecanicamente e visivelmente mais refinado do que seus antecessores. Ele manteve a base do design do modelo de 1938, mas introduziu uma grade frontal inspirada nos modelos da Ford e um novo design dianteiro retirado do Studebaker Commander de 1939, trazendo um visual moderno e aerodinâmico com faróis integrados ao paralamas. Sob o capô, o Coupé Express era equipado com motor de 6 cilindros robusto acoplado a uma transmissão manual de 3 marchas, oferecendo um desempenho confiável para a época. Como opção, o Studebaker oferecia uma transmissão overdrive, permitindo melhor eficiência e desempenho em velocidades mais altas. Além disso, o veículo podia ser configurado com diversos equipamentos opcionais, como rádio, aquecedor, janela traseira deslizante com reforço e até piscas, itens considerados luxuosos para uma caminhonete leve no fim da década de 1930. Essa também era bonita, hein? No entanto, apesar do seu design inovador e dos seus recursos avançados, o Coupé Express não conseguiu alcançar o sucesso esperado. Seu preço elevado em comparação às caminhonetes tradicionais da época, somado ao período econômico difícil também naquele período,
resultou em baixíssimas vendas. Em 38 foram produzidos 1.000 unidades e em 39 a produção aumentou ligeiramente para 1.200, mas ainda assim não foi o suficiente para justificar a continuidade do projeto. Com isso, a Studebaker decidiu descontinuar o modelo antes mesmo de liquidar o estoque da linha de 39. Hoje, o Studebaker L5 é uma verdadeira raridade devido à sua produção limitada e ao fato de ter sido o último modelo desse conceito híbrido. Tornou-se um item valioso entre colecionadores e entusiastas de automóveis clássicos, sendo reconhecido como um dos primeiros experimentos de integração entre carro e caminhonete no mercado automotivo. Ford Unibody. A Ford Unibody de 61 foi uma tentativa ousada da Ford de se reinventar a tradicional caminhonete da série F, integrando a cabine e a caçamba em uma única peça de aço. Diferente das caminhonetes convencionais, esse modelo eliminava a lacuna entre cabine e a caçamba, criando um design mais fluido e moderno. Lançado no início da década de 60, a ideia parecia promissora. O novo conceito aumentava o espaço de carga em 16% em comparação com seus antecessores, oferecendo uma solução mais prática para os consumidores da época. No entanto, a Ford abandonou rapidamente esse design em 64, retomando ao clássico chassi separado. O motivo? Embora inovador, o conceito Unibody não se resumia a apenas estética. Ele também visava reduzir custos, tanto de materiais quanto de tempo de montagem. A Ford percebeu o crescimento da popularidade de modelos como o Chevrolet El Camino e Ford Ranchero, que combinavam o estilo de um carro com funcionalidade de uma caminhonete. O objetivo era atrair clientes suburbanos que buscavam um veículo que fosse prático para o trabalho, mas confortável para o uso diário. Além da nova carroceria, a Ford investiu no conforto. A cabine recebeu material isolante acústico, os modelos foram preenchidos com espuma extra e as portas foram redesenhadas para abrirem mais amplamente. Entre os opcionais estavam ar-condicionado, vidros traseiros panorâmicos e até cintos de segurança e espelhos extras, itens que proporcionavam mais conforto e segurança. Sob o capô, a Unibody vinha equipado com um motor 6 cilindros em linha de 137 cavalos, acoplado a uma transmissão manual de 3 ou 4 marchas. Para aqueles que buscavam mais potência, havia a opção de um V8. Porém, apesar do design inovador e dos recursos avançados, o mercado não aceitou bem a ideia. O maior problema da picape Unibody era sua estrutura. Quando carregado com peso excessivo, a carroceria podia se flexionar, em alguns casos de forma tão severa que as portas travavam, impossibilitando a entrada e saída do motorista. Essa falha estrutural foi um golpe fatal para o modelo, levando a Ford a descontinuá-lo após poucos anos de produção. Porém, alguns bons anos depois, seu design único, combinado com a sua curta vida útil, fez dela um modelo valorizado entre os entusiastas de picapes clássicas. Hudson Terraplane. A Hudson Terraplane não foi apenas uma adaptação de um carro de passageiros para uma caminhonete. Era um projeto robusto e bem construído que finalmente pôde mostrar seu verdadeiro potencial. Criado pela Hudson Motor Company, o Terraplane entrou em cena entre 32 e 38, inicialmente como um modelo dentro da linha Hudson e posteriormente como uma marca própria. A ideia era simples, oferecer veículos comerciais leves, acessíveis, mas sem abrir mão do estilo e da sofisticação. O grande diferencial do Terraplane estava na sua construção. Ele era essencialmente um sedã transformado com a parte traseira cortada, substituída por uma caçamba funcional, integrada entre os paralamas traseiros. O resultado era um modelo elegante e aerodinâmico, com um design que seguia as linhas, incluindo uma grade frontal refinada e uma carroceria esculpida pela máxima eficiência aerodinâmica. O interior, no entanto, era totalmente funcional, um banco simples, um piso de borracha para facilitar a limpeza e um câmbio de 3 marchas, montado na coluna de direção, mantinham a cabine minimalista e prática. O painel de instrumentos trazia velocímetro, medidores de combustível e temperatura, além de luz de advertência para a pressão de óleo e o sistema elétrico. O verdadeiro destaque do Terraplane estava na sua engenharia. Sua estrutura utilizava construção monobuild, com longarinas reforçadas e um grande suporte em X no centro do chassi, tornando-o resistente o suficiente para suportar cargas pesadas sem comprometer a integridade estrutural.
Ele também possui uma altura reduzida, com estribos posicionados abaixo das longarinas do chassi, facilitando o acesso à caçamba de carga. Sob o capô, o Terraplaner era movido com um motor de 3.5 flathead de 6 cilindros, entregando entre 96 a 112 cavalos, o que, para a época, era um desempenho impressionante. A potência era enviada para as rodas traseiras da transmissão manual de 3 velocidades e os freios a tambor garantiam um controle confiável. Mas por que o Terraplane não é um nome mais conhecido nos tempos de hoje? Apesar de vender mais do que os outros modelos da Hudson, em meados de 1930 e ajudar a empresa a sobreviver à Grande Depressão, a administração decidiu encerrar a marca após 1938, optando por fortalecer a identidade da Hudson. Infelizmente, essa decisão não impediu o declínio da empresa, que desapareceu apenas 16 anos depois, após sua fusão com a Nash Calvinator. Hoje, encontrar uma picape Hudson Terraplane de 1937 é como procurar uma agulha em um palheiro. Produzida por apenas 2 anos, tornou-se um verdadeiro sonho para colecionadores com pouquíssimos exemplares disponíveis no mercado, tornando uma das caminhonetes clássicas mais raras e cobiçadas da história. Ford F250. A Ford F250 de 68, parte da 5ª geração da série F, era uma verdadeira máquina de trabalho. Fabricado entre 67 e 72, essa caminhonete manteve o compromisso da Ford com a robustez e confiabilidade, em um período em que a marca não priorizava mudanças radicais a cada ano modelo, mas sim melhorias contínuas para garantir a durabilidade de seus veículos. Projetado para transportar até 3/4 de tonelada, a F250 fazia parte de um line-up impressionante, ao lado da F100, menor e mais leve, e da F350, a versão mais pesada, disponível até em cabine dupla. Enquanto outras marcas estavam procurando suavizar o design de suas caminhonetes, a Ford manteve sua abordagem agressiva e funcional. O visual da F-Series de 68 era marcado por linhas retas, formando quadrado e um friso horizontal que dividia as laterais, além de paralamas com recortes retos e uma grade mais detalhada, dando ao modelo uma identidade única. Sob o capô, a Ford introduziu novos motores para essa geração, incluindo os poderosos V8 de 5.9 litros e 6.4 litros, além do 4.9, que substituiu o 4.7. Dependendo da configuração, o motor 302 podia gerar entre 210 a 230 cavalos, garantindo força suficiente para qualquer trabalho pesado. A suspensão do F250 de 68 era um dos seus destaques. A Ford equipou o modelo com o Twin I-Beam, um sistema de suspensão independente na dianteira, projetado para resistir a impactos e prolongar a vida útil da caminhonete. Na traseira, a inovadora suspensão Flexomatic ajustava automaticamente sua rigidez de acordo com a carga transportada, melhorando a estabilidade e o conforto. Apesar de sua resistência e capacidade de carga, a F250 de 68 não era perfeita. Alguns proprietários relataram problemas mecânicos, incluindo um barulho de batida no motor que se tornava difícil de ignorar. Essas questões podem ter contribuído para que esse modelo não se tornasse tão lembrado quanto outras caminhonetes vintage. Mesmo assim, a Ford F250 permanece um ícone entre as caminhonetes de trabalho pesado, refletindo em uma época em que a força e durabilidade eram as prioridades na construção de um veículo. Hoje, ela continua sendo valorizada por colecionadores e entusiastas de caminhonetes clássicas. Nissan Hardbody Desert Runner. A Nissan Desert Runner de 88 é uma caminhonete tão impressionante quanto seu nome sugere. Criado para celebrar as vitórias da Nissan em algumas das corridas off-roads mais difíceis do mundo, incluindo a Baja 1000, Gold Coast 300 e Mint 400, essa edição especial não era apenas uma versão estilizada de um modelo comum. Para mim, essa aqui é a mais estilo. Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. Em vez de adicionar apenas adesivos comemorativos, a Nissan foi além, criando uma máquina que podia sair da concessionária direto para as trilhas mais desafiadoras.
O Desert Runner foi equipado para encarar terrenos extremos, trazendo pneus de 31 polegadas, para-choques tubulares reforçados, estribos laterais resistentes, além de uma barra de proteção dianteira com faróis auxiliares, garantindo visibilidade mesmo em expedições noturnas. Para proteger a parte inferior, a Nissan adicionou uma chapa de proteção no assoalho. O visual agressivo era completado por adesivos de corrida, uma gaiola de proteção montado na caçamba com mais faróis auxiliares, além de um suporte especial para o step, uma roda de caçamba, priorizando o desempenho off-road em vez de espaço para cargas. Sob o capô, o Desert Runner era impulsionado pelo motor V6 3.0 VG30, entregando 145 cavalos. A potência era enviada para as 4 rodas através de uma robusta caixa de transferência de 2 velocidades, combinada com uma transmissão manual de 5 marchas e um diferencial de deslizamento limitado, garantindo tração em qualquer terreno. Se essa caminhonete era tão incrível, por que não é a mais famosa? Bom, a resposta está na sua raridade. Em 88, a Nissan produziu apenas 1000 unidades dessa versão especial, tornando uma das variantes mais exclusivas da icônica Nissan D21 Hardbody. Seu foco restrito em desempenho off-road fez com que não fosse a escolha ideal para quem buscava uma picape versátil para o dia a dia. Características como a gaiola de proteção na caçamba e o step montado na traseira eram perfeitos para aventuras, mas pouco práticas para quem apenas queria um veículo para uso urbano. Mesmo sem grande reconhecimento popular, a Desert Runner se tornou uma verdadeira joia entre os entusiastas de carros japoneses e colecionadores. Sua exclusividade, desempenho e equipamentos únicos a tornaram um achado valioso, e sempre que um exemplar surge em leilões, causa um grande alvoroço no meio automotivo. Ford Skyranger. A Ford Skyranger é uma verdadeira raridade automotiva. Com menos de 20 unidades produzidas no mundo, essa caminhonete se tornou um dos mais raros entre os colecionadores. Mas o que a torna tão especial? Bom, no final da década de 80, a Ford dominava o mercado de caminhonetes com a sua série F, conhecida pelo seu design quadrado e motores potentes. À medida que os anos 90 se aproximavam, a marca começou a buscar designs mais modernos e funcionalidades inovadoras para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Foi nesse cenário que surgiu a Ford Skyranger. Esse modelo não foi apenas uma atualização de uma caminhonete convencional. A Ford terceirizou seu desenvolvimento para uma equipe externa, criando um conceito único que nunca havia sido visto antes. No entanto, apesar do esforço, o modelo não conquistou o público e a produção foi encerrada após a fabricação de apenas 17 unidades. A Skyranger de 91 não era apenas uma caminhonete estilosa, ela vinha equipada com um motor V6 4.0 litros capaz de gerar 155 cavalos, combinado com a transmissão manual de 5 marchas e um sistema de tração 4x4, garantindo desempenho sólido tanto na estrada quanto fora dela. Mas o verdadeiro diferencial estava na sua carroceria, uma caminhonete conversível com cabine estendida. Sim, era possível dirigir uma caminhonete com o teto completamente aberto, algo praticamente inédito no segmento. Então por que a Skyranger desapareceu, caiu no anonimato? Bom, o principal motivo foi o seu caráter extremamente nichado. Mas ó, é bonita também, hein? Uma caminhonete conversível não era exatamente uma necessidade para a maioria dos consumidores, e a sua produção terceirizada limitou ainda mais sua fabricação. Esses fatores fizeram com que o modelo se tornasse mais uma lenda do que um sucesso comercial. Hoje, a Ford Skyranger é uma joia rara entre colecionadores, e encontrar uma dessas à venda é quase impossível. Seu design excêntrico, combinado com a sua exclusividade, a transformou em uma das caminhonetes mais misteriosas e cobiçadas da Ford, um verdadeiro tesouro automotivo para quem busca algo verdadeiramente peculiar. E que é totalmente ao contrário dessa caminhonete aqui que você está vendo, que foi ator principal de uma guerra. Sim, uma guerra onde a Toyota roubaria a cena com um dos veículos mais vendidos do mundo. Quer entender como uma guerra foi decidida com uma caminhonete que foi criada para fazer apenas o bem e virou arma de guerra? Bom, te conto já em 5 segundos.